quarto ano. Como é que estão, meus amiguinhos, meus pequenos estudantes? Estamos aí quase no finalzinho do ano, estamos aí aproveitando para aprender o máximo que pudermos aprender, para quando chegar o próximo ano a gente não está com prejuízo de aprendizado, porque é o seguinte, a gente tem que aprender o máximo possível em 2020, porque a gente tem que mostrar que aprendeu também, né, gente? A gente vai ver isso aí nas atividades, tá bom? E é o seguinte, a aula de hoje ela é toda especial. A gente vai falar um pouco de economia, né? A gente vai falar um pouco de abolição da escravidão. Esse mês de novembro, ele não é apenas o mês da consciência negra, ele é o mês que você tem que entender que temos que abolir também o racismo e o preconceito durante o ano todo, não é só uma data do mês. Por isso que acontecem as coisas aí, as tragédias com seres humanos, porque as pessoas sabem que existe um dia da consciência negra, que é 20 de novembro, mas ninguém sabe que existe, digamos assim, uma consciência maior, que é abolir de vez o racismo e o preconceito. E isso tem que ser durante o ano todo, todos os outros anos que podem vir, né? Então, meus pequenos estudantes, a aula de hoje a gente vai começar com o ciclo do café, que inclusive foi trabalhado muito pela mão dos escravos no Brasil. A mão do escravo ela construiu uma economia nacional vigorosa, forte, que serviu para enriquecer pessoas. A mão do escravo ela trabalhou na lavoura de uma planta chamada café, né, que foi trazida ao Brasil da África, tá bom? Até coloquei o esquemazinho aqui, ó, o café veio da África, tem uma ligação muito grande. Essas duas setinhas é ligação, é uma ligação muito grande de café com a África, né? E foi trabalhado esse café pelos escravos e também pelos imigrantes, tá bom? Então, como é que esse café veio da África? Como é que o pessoal descobriu que aquela frutinha que dava naquela árvorezinha, ia se transformar numa bebida, provavelmente a bebida mais apreciada do mundo, que é o café, né? Muito bem, ó, os árabes que moravam na África começaram digamos, triturar, moer essas sementezinhas e fazer tipo um chá dessa sementezinha. Dentro eles colocavam açúcar feito de beterraba e de outras coisas, como por exemplo mel, né? Até mel eles adoçavam. E disso saiu uma bebida revigorante, que eles começaram a vender essa bebida revigorante. Revigorante quer dizer trazer as forças de volta, né? Quer dizer, enfim, é uma crença dos caras, né? Olha só, então ocorre-se que essa bebida ficou muito famosa e essa frutinha ficou muito famosa e o pessoal estava doido para plantar. Para quê? Para vender, né? Então, como eu falei para vocês, a gente ia falar também de economia. Um país rico é um país que vende muito. E se um país vende muito é porque ele produz. Se ele não produz é porque ele é um país pobre. Vai ficar o tempo todo dependendo de outro país. Então a gente tem que fazer o máximo, vocês no futuro que vão ser economistas, deputados, enfim, vocês não têm que fazer o máximo para tornar o nosso país produtivo, né? Nosso país rico, vendendo mais do que comprando mais. Então o Brasil resolveu então trazer para cá essa planta, né, chamada café, e colocar. Quando chegou essa plantinha, o pessoal foi buscar cada vez mais escravos para trabalhar nessa planta. Ia ser vendida para onde? Ia ser vendida, as frutinhas iam ser vendidas todas na Europa, né? No Brasil foram construídas muitas estradas de ferro, iam ser transportadas em navios. Estrada de ferro é para o trenzinho sair do trilho, ir até o porto, embarcar o café nos navios, né? E com isso, consequentemente, os donos de café iam ficar cada vez mais felizes, até porque eles começaram a trazer também imigrantes, porque os escravos não estavam dando conta da produção. Somente os escravos não estavam dando conta da produção. A gente vai já entender por que é que os imigrantes, não eram aqueles italianos, alemães, poloneses, portugueses que moravam em favelas lá na Europa, em locais meio afastados,
Não exatamente favela como aqui no Brasil não, mas era outro tipo de favela, casebres mais afastados e sem nenhum apoio de ninguém. Então eles vieram para o Brasil e organizaram a vida deles aqui, juntamente com os escravos que iam deixar de ser escravos. Aí foi obrigado a trazer muito mais imigrantes lá de longe, tá bom? E isso com todo o apoio do governo e dos fazendeiros. Os fazendeiros mais o governo, que antigamente aqui era um rei, tá? Antigamente, no tempo do café, era o Dom Pedro II. Eles se uniram, fizeram um acordo e trouxeram muitos imigrantes. Já falei para vocês o que é imigrante, né? Pessoa que vem lá de fora para morar em outro país. Então, esse produto chamado café foi o produto mais importante durante o fim do reinado de Dom Pedro II e começo de um período que a gente vai estudar mais adiante, chamado de República, tá bom? Durante a República e o final do governo do Dom Pedro II, o café foi o produto mais importante do Brasil, mais visado, o mais valorizado, o mais famoso, tá bom? Tinha outros produtos, mas o café era o mais famoso, o pessoal sempre quis. Só que teve um momento que a Inglaterra era o país mais poderoso daquele tempo, século XVIII, século XIX, tá bom? Teve um momento que a Inglaterra viu que estava perdendo espaço na economia. Então a Inglaterra, para quebrar alguns países, para desmantelar a economia de alguns países, resolveu então lançar uma lei que proibia o tráfico de escravos, tá bom? A Inglaterra diz que quem transportasse escravos em alto mar, a Inglaterra poderia ir lá tomar o navio e tomar todos os escravos. A Inglaterra disse que estava proibido de você sair por aí comprando e vendendo escravos, porque está atrapalhando a economia, está atrapalhando todo mundo, isso ia aos poucos prejudicando países como o Brasil, que tinham muitos escravos. Foi por isso que o pessoal começou a trazer mais e mais ainda imigrantes. O nome da lei que os ingleses fizeram foi uma lei chamada Bill Aberdeen, uma lei que proibia todos os navios que estivessem em alto mar transportando escravos serem apreendidos pela Inglaterra. A Inglaterra era a senhora dos mares, a dona dos mares, a Inglaterra que mandava no pedaço, né, gente? Então, essa daqui foi a primeira lei a favor dos escravos. Não que eles fossem bonzinhos, não, é porque estava atrapalhando a economia da Inglaterra, de um país industrializado. Bom, e o Brasil não era industrializado, o Brasil dependia da mão de obra, infelizmente dependia da mão de obra dos escravos. A gente vai ver agora, prestem bem atenção, dado o pontapé inicial, que foi a lei Bill Aberdeen na Inglaterra, a gente vai ver agora as outras leis a favor do fim da escravidão. Deixa eu mudar bem aqui o slide pra gente. Olha só, vou prestar bem atenção nesse pedaço aqui. Então vamos ver bem aqui o seguinte, ó gente. Como os escravos estavam cada vez mais sendo forçados a trabalhar, eles acabaram fugindo para quilombos, né, como já falei para vocês em outra ocasião. O quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares, no limite entre Pernambuco e Alagoas. O quilombo dos Palmares foi o maior da América Latina, abrigou muitas pessoas que já eram consideradas livres da escravidão. Só acabou quando o pessoal resolveu incendiar, os fazendeiros resolveram incendiar o quilombo. Então, devido à pressão da Inglaterra, além da pressão da Inglaterra criando aquela lei que eu acabei de falar para vocês, a lei Bill Aberdeen, né, ainda teve uma guerra que o Brasil se envolveu. O Brasil se envolveu numa guerra chamada Guerra do Paraguai, certo? O que aconteceu nessa guerra? Essa guerra foi uma guerra econômica por território, por espaço. O Paraguai era muito forte ali, né? O Paraguai ficou fraco depois dessa guerra porque o Brasil venceu. O Brasil contou com o apoio da Argentina e Uruguai e também com o apoio da Inglaterra, que vendia armas para o pessoal que estava na guerra, certo? Então olha só que o Brasil não tinha soldado suficiente. Então o que é que o governo do Brasil fez? Chamou os escravos para ajudar a compor o exército. Chamou os escravos para ajudar a formar o exército. Então o exército do Brasil era assim, era formado por soldados e escravos.
Depois que a guerra acabasse, o governo dizia: a gente vai libertar vocês aos poucos, né? Só que a guerra acabou, o Brasil venceu e os escravos não foram libertados. O governo mentiu para os escravos. Então, o que é que acontece? Os soldados estavam ao lado dos escravos e exigiram que o governo libertasse, né? Então, isso aí começou um movimento que a gente chama de abolição, viu? Já tinha uma lei que a Inglaterra tinha inventado, já tinha a covardia do governo de não libertar os escravos, o exército passou para o lado dos abolicionistas e começaram então a ser criadas leis no Brasil em favor desses escravos. Por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz foi a primeira. A lei Eusébio de Queiroz proibia qualquer navio de transportar escravos em alto mar. Mas só que essa lei já existia na Inglaterra, né? Só que eles fizeram aqui no Brasil para dizer que não estavam obedecendo os ingleses. Tá bom? Então criaram a lei Eusébio de Queiroz somente para proibir o tráfico de escravos em alto mar. Depois foi criada a lei do ventre livre. Que lei é essa? Essa lei ia libertar todos os filhos nascidos de escravas. Tá bom? Toda criança que nascesse e fosse filho de escravo a partir da promulgação dessa lei, a criança seria livre, certo? Depois veio a lei dos sexagenários, quer dizer, todo velhinho que tinha 65 anos e que fosse escravo seria livre. Seria livre. É complicado porque eles não chegavam tanto assim, eles trabalhavam muito, né? E para chegar a 65 anos era muito difícil, mas acontecia de chegar. E eles libertavam aqueles velhinhos que já tinham 65 anos de idade. Eu falo velhinho porque naquele tempo as pessoas envelheciam mais rapidamente devido ao sofrimento. O escravo ficava velho muito rápido por causa da força que eles colocavam a vida toda. Não é como hoje não, hoje 80 anos de idade a pessoa ainda está ainda caminhando para todo lado, né? Já é bem novo ainda. Então é o seguinte, depois da lei dos sexagenários, a princesa Isabel ela assinou a última lei, que foi a lei Áurea. A Áurea vem de ouro, né, gente? Brilhante, uma lei brilhante. Então olha só, a lei Áurea fez o quê? Ela libertou de vez todos os escravos, tá bom? Só que aí os fazendeiros ficaram chateados com a princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II. O Dom Pedro II estava viajando e ela acabou assinando a Lei Áurea. Os fazendeiros ficaram tão zangados que passaram para o lado dos republicanos, passando a exigir que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república, né? O que é república, gente? É o seguinte, é quando tem presidentes mandando ou governando o Brasil, tá bom? E no caso do pai da princesa Isabel, ele era um rei. Sendo um rei, ninguém votava nele. Só votava para deputado, para ministro e senador e governador de província. Depois da república, o pessoal começou a votar para presidente. E os fazendeiros chateados passaram para o lado dos soldados que já queriam, há muito tempo já estavam querendo uma república no Brasil. Certo? É um assunto que a gente vai ver mais adiante. Então, com tudo isso, os escravos foram libertados, só que não deram a eles dignidade. Abandonaram os ex-escravos e trouxeram em grande quantidade os imigrantes. Tá bom? Ou seja, o Brasil ele foi formado por pessoas que de todas as vertentes, escravos, índios, imigrantes, portugueses, fazendeiros, soldados, enfim. Estamos todos aí nessa formação. Olha só que interessante. Eu coloquei até a imagem aqui. A imagem 1, o fim do tráfico negreiro, lei Eusébio de Queiroz. Vocês podem perceber. Imagem 2, um bebê nascido de escravos, né? Lei do ventre livre. Numeral 3, um velhinho que não é mais escravo, lei dos sexagenários. E a última, numeral 4, aqui as correntes sendo quebradas, a lei áurea da princesa Isabel. Então essa aqui foi a nossa abolição. Abolição quer dizer acabar. Acabar com a escravidão. E o mês de novembro é dedicado à consciência negra, mas isso não quer dizer nada.
Por isso o tio pintou aqui. Ó, isso não quer dizer nada porque as pessoas não respeitam nem esse dia nem dia nenhum. As pessoas continuam sendo racistas, preconceituosas por causa da pigmentação da pele de uma pessoa. Não tem nada a ver. Nosso DNA é todo igual. Deus não criou DNA de ser humano diferente do outro, não. Então todo mundo é igual por dentro. A única diferença é a pigmentação da pele. E isso não era nem para ser uma diferença. Então, gente, a gente tem que respeitar as pessoas. Temos que respeitar todas elas, independente de mês, de data de consciência negra, não. A consciência tem que ser o ano todo e a vida toda, de hoje em diante. Vocês que vão tomar de conta do nosso país no futuro, devem entender isso e colocar isso para funcionar. O respeito ao ser humano acima de tudo. Gente, não vamos dizer não ao racismo e ao preconceito de uma vez por todas. Meus pequenos e minhas pequenas estudantes. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Na dúvida, deixa um comentário lá que o tio fala com vocês, tá bom? Tenham um ótimo dia, se cuidem, não saiam de casa. Deixe que o papai e a mamãe saiam e usando máscara. Tá bom, gente? Então, saúde a todos, muita paz, bom dia.